entendemos de quando nós entendemos de profundidade que eu estou falando, né, que o Senhor tocou no meu coração, a pontualidade, o comprometimento, tudo que nós fazemos e nós estamos aprendendo, não tem nada de nós mesmos. Claro que tem o nosso lado humano, que quem não gosta, né, desse comprometimento, porque se a gente é comprometida, tem essa fidelidade, eu não quero falar em questão só de devocional, de Rosas do Deserto. Eu sei que vocês têm outros afazeres, vocês congregam em outra igreja, mas no sentido amplo que Deus está falando, que quando nós estudamos mais, escavamos, entendemos sobre profundidade, nós estamos ligada no que o livro das leoas, né, o Despertar das Leoas, nos ensinou sobre. Deus falou muito ao meu coração hoje de manhã. Olha, vocês, insistente, comprometida, isso é um trabalhar de Deus comigo, com cada uma, porque quando vocês chegarem na sua igreja, vocês vão ser comprometida e fiel. Deus está falando assim: eu sou um Deus fiel, e se você vem até a mim, entendeu? Sobre profundidade, eu preciso colocar esse atributo de fidelidade no seu coração, para que você venha ser fiel aos demais, dentro da sua igreja, no seu trabalho, com a sua família. Sua família que eu falo não é só a nossa família dentro da nossa casa, não, que se resume tão pouco. A nossa família com amplitude. Então, hoje, o que Deus tem trabalhado no nosso coração, e Ele olha para dentro com olhar de fogo, é sobre os atributos divinos que precisa ser trabalhado em nós. Porque você já viu as pessoas ser constantes numa era de tanta tecnologia? São poucas pessoas que são constantes. Então Deus está falando assim: a minha fidelidade com vocês, ela não muda. Mas Deus está falando ao meu coração que Ele vai trabalhar, está trabalhando com, os atributos divinos dele, principalmente a fidelidade na minha pessoa, para que eu venha aplicar ela no meu trabalho, nos meus compromissos com os meus amigos, nos compromissos com o meu chefe, com a minha empresa, com a minha família, com o meu lar, com meu pai, com a minha mãe, com meu primo, com meu vizinho, que às vezes eu ignoro. Não era nem para sair isso, mas saiu. Às vezes eu sou uma cristã que nem sei o nome, nem sei quem é esse vizinho que está do meu lado. Vocês entenderam? Então foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Que nós estamos aqui mais de 4 anos, não que a gente quer um título de figurinha, ser reconhecido, ou que alguém vai nos seguir. Ai, eu gosto, eu vou ajudar a Márcia, a Neide, eu vou fazer. Não. Nós estamos aqui, nesses 4 anos, Deus trabalhando essa característica, esse atributo de fidelidade colaborativa, comprometida, aí para você aplicar em toda a esfera da sua vida e ensinar as demais. Isso é muito forte. Eu nem tinha visto nessa dimensão, né? Porque não é fácil quando a gente fala assim, ser comprometida, como diz a Márcia, um horário improvável, dias improváveis, momentos improváveis, né? E sentimentos também, né? Os nossos estados. Às vezes nosso estado não está bom, mas a nossa posição é convicta do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós somos filhas legítimas e herdeira. E quando nós entendemos que estamos num reino, nossa posição, a nossa conduta, nosso comportamento é trabalhado de acordo com o do rei, de nobreza. É maravilhoso, né? Graças a Deus você está aqui, louvamos a Deus por você. Nós vamos orar e eu já vou passar para a Márcia. Eu só vou dizer aqui qual que é o nosso texto. Alguém lembra aí qual que é o nosso texto deste ano? Deste ano? Eu sei, mas não sei o endereço. Esse texto nosso está falando muito sobre estamos sendo gerados pela semente incorruptível. A palavra de Deus é a semente, então quando você está escavando ela, você está sendo gerado aqui, claro que pelos estudos, né, pelos cientistas teológicos, fala de salvação, vida eterna, regeneração. Mas se você crê que você está estudando, aprofundando na palavra de Deus, sim, sendo gerado todos os dias para ser a cópia de Cristo, para ser um cristão com todos os atributos do reino de Deus, para esbanjar
com fartura na sua vida e na vida dos demais. Eu vou ler alguns que estão linkados aqui, depois eu falo para vocês. De acordo com a sua vontade, Tiago 1,18, está linkado com 1 Pedro, até esqueci, está lá na tag. Se você... 23. Hã? 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1,23, escreva uns bilhetinhos, vamos aprender a escrever bilhetinho, depois eu quero até contar para vocês umas estratégias que eu estou aprendendo com a Emilva num devocional sobre estratégia de falar alto, de recitar, de escrever bilhetinho. Escreva aí, fala que o ano todo vai ser esse texto aí. Para linkar com esse texto, está aqui, ó, Tiago 1,18. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Outro atributo aqui, hein? Outro atributo de Deus. A fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Como viver a palavra de Deus. Deus falou ao meu coração desde novembro, volte às escrituras. O pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, ele está numa série de Vivendo as Escrituras. Então, é os últimos dias, sim. Pode ser os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. Então, Deus está focando muito, falando muito ao nosso coração sobre viver a palavra, voltar às Escrituras. Então, vamos orar. E já orou, Marcelo? Tanto que eu tô Priscila, ora para nós, ora e nos abençoa, e já é com a Márcia, que eu tenho que resolver um negocinho aqui, que deu um tilt no meu celular. Nos abençoa com a sua oração. Amém. Meninas, ore junto com. Se você não tem como ficar falando, mas feche seus olhos, pense em Deus e vai entrando em concordância. Não deixa só uma pessoa ficar orando. Vamos orar junto. A oração do justo é poderosa nos seus efeitos. Amém? Pode orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada mais uma vez por estarmos na Tua presença, Papai. Senhor, que o Senhor venha liberar o ambiente mais uma vez, Senhor, para que possamos ser alimentadas da Tua palavra, para que possamos sentar na Tua mesa e sermos alimentadas do pão da vida. Pai querido, que as nossas experiências não venham ser rasas, papai, mas que venhamos andar em poços profundos, papai, e sermos, Senhor, transbordantes na tua glória, na tua graça e na tua misericórdia. Pai querido, que esta manhã, Senhor, que venhamos ter um encontro genuíno contigo e cada dia mais possamos ser renovadas, papai, na tua palavra e na tua justiça. Nós liberamos esse ambiente, papai, para que seja revelada a tua palavra para nós. Alcança aquelas que não estão e também aquelas que estão aqui conosco nesta manhã, papai. Cumpra em nós o teu querer, que possamos estar segundo a tua vontade neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Cheguei atrasada hoje, né, gente? Fui chegando e Ivanete falando sobre pontualidade. Nossa, Deus. Ai, glória a Deus. Eu quero já abrir a oportunidade para vocês falarem um pouquinho do que vocês pegaram, né, desse... Nós paramos na página 182. Vocês podem compartilhar, se que puderem, compartilhar um pouquinho daquilo que chamou a atenção de vocês. Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu estava observando aqui a Lisa, enquanto vocês se organizam, né? Eu estava observando a Lisa, que ela estava falando, né, que ela fez uma oração, né, meio assim. E a gente faz assim também, né? Às vezes a gente canta, fala, Senhor, mexe com a minha estrutura. É tão bonito cantar, né? É tão lindo você cantar lá e, Senhor, quebra o meu orgulho, mexe com a minha estrutura. Eu quero ser como Naamã. É muito bonito na teoria, mas na prática a gente não quer que isso aconteça.
quando ele começa a mexer na nossa estrutura, a gente espinha, né? A gente dá uma recuada, fala, peraí, Deus, não, aí. Não era tão sério assim que eu estava falando, não. Igual a Lisa, né? Ela disse que depois de 24 horas que ela orou a Deus para mexer na estrutura dela, ela arrependeu. Então, assim, não era bem isso, né? Eu só queria que o senhor organizasse, só para assessorar, mas ele quer fazer a faxina, né? Então, eu sempre lembro do nosso pastor Josafá, quando ele fala que é preciso divergir para convergir. Então, tem que bagunçar para poder arrumar. Então, a gente fica na nossa zona de conforto, e aí, só que na nossa zona de conforto, quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente começa a se sentir incomodada, né? Tá faltando alguma coisa, tá tendo um vazio, e aí a gente começa, né, a falar com Deus, que foi o caso da Lisa, né? Ela fala que estava se sentindo tão bem, então, só por estar sentada na primeira cadeira, sendo esposa de pastor, ela achava que estava, né, no topo já e já podia fazer umas orações dessa, né? Escava a minha vida, né? Então, aqui, ela fala que o Espírito Santo não permitiu que ela voltasse atrás. A escavação foi uma escolha guiada pelo Espírito. No encontro passado, nós falamos sobre essa questão, né? De precisar escavar para tirar os bichinhos, as ervas daninhas, tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, que suga a nossa vida espiritual. Mas muitas vezes a gente não quer que mexe, porque quando nós estamos cheios de frutos fakes, né? A gente tá confortável porque as pessoas estão vendo uma aparência. A gente parece que é frutífera, a gente parece que é pentecostal, a gente parece que profetiza, parece crente, né? Aí faz igual a música do Shot Santo, né? Eu fui quase crente, né? Quase entrei no céu, então a gente precisa tomar cuidado, né? Não ser somente aparência. Aqui na página 183, ele está falando que Deus vai usar as minhas provações para aprofundar minhas orações. Eu acho que eu já até falei acho que eu falei sobre isso, né? Que quando a gente está passando por dificuldade, a gente vai amanhecer o dia na porta da igreja, né? Eu lembro que eu passei por um período que eu realmente estava sendo escavada, meu solo estava sendo remexido numa profundidade terrível e eu ia esperar na porta da igreja. Pastora Isabel ia para abrir a igreja para o ciclo de oração, eu já estava lá com a barraca montada já. Tinha muito tempo que eu estava lá na porta orando lá, esperando o povo abrir a igreja com sede, com vontade de entrar dentro da igreja, porque lá era o meu refúgio, era o único lugar que eu sentia paz, era na igrejinha, né? Eu lembro que era a igrejinha mesmo, era pequenininha a igreja. Então, era o único lugar que eu queria ir ficar. Se deixar, eu ficaria o dia todo lá dentro da igreja. Por quê? Porque é no momento de dificuldade que nós aprofundamos as nossas raízes. Ela fala aqui que as dificuldades da minha vida me deixaram assustada e com raiva. Isso acontece muito com a gente. Aí ela fala assim, ó, eu era dura com os outros
e mais dura ainda comigo mesma. Vocês já passaram por essa experiência de endurecer o solo do coração? Nós endurecemos o solo do nosso coração e nós somos intolerantes com as pessoas. Somos intolerantes com as falhas dos outros. Eu já fui muito intolerante com todo mundo, até ter que ser escavada, ter que até passar por dificuldades em que hoje eu sou mais empática. Hoje eu tenho mais empatia, me coloco muito no lugar da pessoa e me tornei uma pessoa mais acessível, porque quando eu era religiosa, muito religiosa, eu era carrancuda. Como eu pensava que eu não tinha determinadas fraquezas, por me achar santa demais, então eu não tinha misericórdia de quem errava. E aí eu me tornei um solo duro, me tornei intolerante e me tornei inacessível. E aí eu passei por umas prensas, passei pelo moinho e me tornei mais aberta para ouvir, para cuidar, para sentir, sabe, o que a pessoa sente e tratar com misericórdia, com amor. E é isso a aprovação nos faz. A dificuldade faz isso com a gente, né? Quando a gente usa a dificuldade para aprender alguma coisa, porque se nós deixarmos a dificuldade somente olhar pelo lado negativo, aí cada vez mais, sim, o nosso coração vai ser mais endurecido. Pode passar pelo que for, nos tornaremos mais duros ainda, mais rigorosos ainda, e isso não pode ser, não pode Hein, ocorrer. Márcia? Sim, Eu me vi muito aqui nessa página 183, quando falou assim: as dificuldades da minha vida me deixaram assustada e com raiva. sim. Então, quando eu era muito medrosa, quando eu via uma dificuldade, eu só sei ver que a minha vida teve mais dificuldades, né? Eu sentia raiva, sentia desapontamento com Deus, não queria mais envolver, estar, né, junto com o povo de Deus. Uhum. E eu cobrava demais de mim, cobrava da minha família, e não falava para mim, igual eu tenho aprendido eu, mas em Milva no devocional, catecismo, cate, depois eu falo o nome para vocês, que Deus me perguntava: filha, quem sou eu? Então eu preciso conhecer quem é esse Deus, para que eu não venha me assustar, igual nós aprendemos, né, no livro do Despertar da Leoa, e nem ficar com raiva quando o dia não sair de acordo com o que eu desejava. Porque a gente aqui, quem já passou por dificuldades financeiras, quando as portas são fechadas, quando te falta comida, quando alguém corta a sua energia, você passa vergonha e vai lá, religa a energia. E a gente tem essa cultura no Brasil: cortou sua energia, você vai lá, religa, paga caro. Quando a sua água é cortada, quando você, na sua família, você é o mais pobre mesmo, pobre. Então eu tinha tanta raiva de Deus, eu precisei ajoelhar e confessar: estou desapontada, Pai. Raiva de Deus. Um dia eu chorei aqui, porque eu queria que as coisas fossem maravilhosas. E sendo, quando você lê a Bíblia e entende por todas as pessoas que passaram dificuldades, elas enfrentaram grandes guerras, né? Aí eu coloquei aqui: muitas mulheres desejam ser heroínas, jamais, né, ter enfrentado uma batalha ou uma guerra. Então hoje eu me sinto, em nome de Jesus, uma mulher heroína, mas pedi perdão ao meu Deus, porque eu estava desapontada e com muita raiva, porque tudo dava errado. Só que meu Pai eterno, não me deixou na sombra do fracasso, da escassez. Ele fez me ensinar, como o apóstolo Paulo falou, né? Eu sei viver em tempos de abundância ou escassez. E estamos sendo moldados. Era isso aí que eu queria contribuir. Ótimo. Eu coloquei isso aqui também. É, ela fala assim, ó, que as provações têm o poder de transformar quem somos em quem desejamos ser, se nós deixarmos.
tem um grande porém, é que se nós deixarmos as provações nos moldar, se nós desejamos ser mais íntima de Deus, estar mais perto, ser um referencial. Pode falar, Cris. É, hoje o mais engraçado, o mais engraçado não, Deus ele une, né, as coisas. Nós começamos falando, além dos postos, vocês falaram sobre as portas. E essa semana, nessas 2 últimas semanas, eu tenho tido um ensino sobre as portas. E uma das questões agora que nos chamou a atenção é o seguinte: quando ela pede para que o Senhor escave a vida dela, naquele momento ela vai passar por um vale. E, Uhum. na verdade, geralmente a gente está passando por algum vale, quando você fala assim, mas vem aqui, olha, tira tudo que não te pertence, tudo aquilo que me impede, porque você já está na dificuldade. E aí eu aprendi que existe uma porta em Jerusalém, né, que é a porta do vale, e, coincidentemente, o Silvio Santos coloca a porta da esperança, né? Porque ela tem essa ambiguidade de nome. E quando ele coloca, é porque é exatamente isso. Quando nós estamos no vale, quando o Senhor está escavando ali a nossa vida, tirando toda a sujeira, tirando tudo para fora, nós precisamos estar e precisamos ter essa porta da esperança. Nós precisamos entender que o Deus cheio da graça, ele vai nos tirar daquela situação no momento oportuno. Então, quando nós menos esperarmos, mesmo que você esteja no vale, você tem que entender que ele tem a porta da esperança, que ele vai te dar, igual está em Oséias 2,15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Oh, Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subi da terra do Egito. aleluia, eu creio. Amém. Então, assim, nós temos que começar a. Eu não tinha esse olhar para a Bíblia em pegar os significados dos nomes, essa atenção toda. Agora eu tenho porque eu estou sendo ensinada dessa forma. é muito E a porta do vale, ela ficava. Quem ajudou ali a construir foi na área do portão de Jafá. E a pessoa que ajudou, um dos que ajudou, foi Anum. E Anu significa cheio de graça. Oh, Então, no momento que nós estamos no vale, é o momento que nós mais precisamos da graça. No momento que somos escavadas, somos remexidas, é o momento que nós mais pedimos para o Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso da tua graça, eu aleluia. preciso do teu favor. E aí ela vai para a porta do monturo. A porta do monturo é exatamente tirar toda a sujeira. É pôr para fora, tirar todo, é a gente permitir que os nossos pecados, que as nossas fraquezas, que esse esterco ali vire um esterco. Porque, querendo ou não, ela fala lá na frente. A palavra de Deus nos diz que quem somos e as nossas respostas às provações definitivamente revelam do que somos feitos. As provações têm o poder de transformar quem somos em quem desejamos ser. Se você pega tudo aquilo que não é bom, mas o esterco ele não serve para poder adubar a planta, para adubar a terra. Se a gente pega tudo isso e faz de um esterco da nossa fraqueza, nós permitimos que o Senhor nos molde e nos faça fortes, então ele vai prevalecer. E a porta de saída, a porta do livramento, ela também vai aparecer para nós. Eu Então nós creio, vamos aleluia. sair, as nossas vidas vão ser escavadas, nós vamos ser testadas, tentadas ali, mas o Senhor ele vai fazer. E ele fala bem assim, numa casa, o banheiro é tão importante quanto a cozinha. com certeza. Essa é a porta da libertação. Todo o entulho, toda a sujeira colocada pelo inimigo na nossa vida vai ser removido. Eu Então nós creio, temos que Deus. permitir que o Senhor faça isso. Glória. Eu Em creio. segundo, como? Não vou tomar seu tempo, não. Nossa, tá tão bom. Muito bom. Gente, que lindo, né? Essa menina parece com quem, né? Não, será? Será com quem que ela parece, né? Oh, Jesus, coisa linda, né? É a gente usar as nossas más experiências como aprendizado, né? Eu sempre, ultimamente, eu tenho falado muito no devocional e colocado para a minha vida a questão da gente não
ficar presa no passado, só remoendo as nossas más experiências, né? Nossas decepções, nossas falhas, e não ir tocar para frente, né? Precisamos tocar para frente. E é isso, é o que a Priscila falou, né? Usar a porta da libertação, né? Pega o esterco e faz de adubo, né? Realmente, quando a gente pega o nosso sofrimento e usa como experiência para tirar outras pessoas daquele mesmo erro, né? Já aconteceu de muitas mulheres virem até mim passando pela mesma situação que eu já passei um dia, e para a glória do Senhor, eu poder aconselhar e tirar a pessoa de uma armadilha, de uma situação ruim, né? E isso é a graça resgata, né? Tudo vai, coincide, tá simultaneamente ligado no que a Priscila falou e que Lisa Bebdo falou. Uhum, exatamente. Então, nós precisamos nos tornar poço profundo, né? Está lá, na página 185. Tornar-se um poço profundo exige um envolvimento saudável com a vida. A profundidade Uau! não pode ser comprada, deve ser conquistada, né? Ô, Glória! Ela, Gente, isso é forte, hein? então, essa profundidade ela vem quando somos corajosas o suficiente para sermos honestas. Senhor, eu errei. Olha, deslizei mesmo, escorreguei na maionese, ferrei com tudo, estraguei tudo. Eu tô com raiva de ti, Deus. Tô Isso, desapontada na fé. eu errei tanto, ainda tô com raiva. E ser honesta com Deus, sabe? Aí, Verdade. nesse sentido, a profundidade se parece mais com o músculo que é desenvolvido através do uso consistente. Não é esporádico. Nada, a gente não consegue nada. Não, não vamos ter uma barriga de tanquinho fazendo um abdominal por semana. Verdade. A gente não vai ter pernas moldadas, né? Se não tiver ali, Uhum. ó, né, Ivaneide, na academia. Meu Ixi, Deus. verdade. Então, assim, os nossos músculos espirituais não vão ser desenvolvidos se a gente não tiver uma disciplina cristã, né? E tornar-se um poço profundo exige envolvimento saudável. E muitas vezes a gente, para nos proteger, eu falo porque eu tô tendo essa luta. Eu sempre me uso como exemplo, né? Eu estou tendo essa luta comigo mesma aqui na minha congregação. É como uma autoproteção. Eu já sofri, eu não vou me apegar, porque é transitório, eu vou ficar mais assim. Eu estou falando sobre novas pessoas, novos ciclos de amizade. Aí você fala assim: não, não vou me apegar, eu vou ficar mais assim. Termino o culto, dou paixão para todo mundo e já saio rapidinho, sem muito envolvimento. A gente fica, né, nessa. Cuidado. A gente constrói uma barreira, um muro de proteção. Aqui, ó. É, Cuidado. isso. Então a gente fica assim, né, meio assim. Por quê? E se a gente não deixar isso por terra, cair por terra, essa autoproteção, a gente não tem esse envolvimento saudável, né? A gente deixa de aproveitar muita coisa, deixa de viver muita coisa boa junto com as pessoas, é, a igreja, família, cônjuge. Muitas vezes nós colocamos isso, barreiras entre nós e o nosso cônjuge. Então, nós precisamos observar se nós estamos sendo apenas um poço de desejo,
uma coisa rasa, né? Eu estava assistindo um filme, aí eu vi a menina jogando lá as moedinhas lá no poço lá e desejando, eu desejo ser linda, eu desejo ser a mais sexy, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Aí eu falei, eu acho que a Lisa assistiu esse filme. Eu acho que ela assistiu esse filme, porque se nós não tomarmos cuidado mesmo, a gente vai ficar apenas jogando moeda e desejando e não acontece nada na nossa vida, né? Então, nós precisamos ser poços profundos, as pessoas precisam olhar na gente e, e sentir desejo de estar perto da gente. As pessoas precisam, sabe, aquela visita que a gente vai embora assim, ah, eu queria ficar um pouquinho mais. A gente precisa ser esse tipo de pessoa. Eu tenho uma amiga que quando eu vou conversar com ela, se deixar a gente fica a noite toda e eu não quero sair de perto, sabe? Porque tem muita coisa e você pode tirar muito, muito aprendizado em uma simples conversa, você tira muita coisa e fala, gente, uau, né? Agora, se a gente tornar uma pessoa só atrás do supérfluo, atrás se comparando e aquela coisa toda, e não buscar a Bíblia como nossa regra de fé e prática, nós sim nos tornaremos postos de desejo. A Lisa, ela fala, conta aqui uma experiência, é longa, né, a experiência, mas ela fala sobre a questão dela ir fazer uma entrevista, né, e a entrevista tá toda montadinha, né, já estava tudo encaminhadinho, as perguntas já era tudo certinho, e eles queriam que ela desse resposta superficial em um problema muito sério, né? Um Verdade. problema muito sério, e eles falavam assim, não, você pode ser espiritual, mas não queria que colocasse a Bíblia, né? Não queria que citasse a Bíblia. Como que nós vamos deixar de citar a nossa regra de fé e prática? Como que eu vou ser espiritual se eu não for bíblica? Se as minhas atitudes, os meus conselhos não têm coerência com a Bíblia, eu falo, não, eu sou espiritualista. A gente vê muito isso, né? Estou em busca da minha espiritualidade. Mas como que eu estou em busca dessa espiritualidade se eu não colocar a Bíblia como minha regra de fé e prática? Que é isso o que nós estamos vendo hoje, né? Volte às escrituras, né? Exatamente, né? Olha, ela fala assim, ó, a agência de televisão sabia que eles ensinavam a Bíblia, mas eles não queriam que dissessem o que a Bíblia diz. Olha só. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo essa situação. Estamos em ambientes que a gente vê que está tudo errado, mas a gente tem que ser político. A gente tem que ser assim, ó, não pode falar isso. Olha, tem que ser o politicamente correto. Não pode ser assim, não pode ser assim. Mas estamos em busca da espiritualidade. Cada um da sua maneira. E a Bíblia tem que sair de cena. É impossível nós sermos espirituais se não sermos bíblicos, se não estivermos coerentes com a palavra, né? Uma E certa... Deus fez eu lembrar, e Sim, Deus fez eu lembrar algo que alguém chegou em mim, não sei se foi uma pastora, que estava buscando conselho de uma pessoa. Aí o apóstolo Paulo, não sei se vocês lembram, não sei para quem que ele escreve, ele fala assim: como eu posso aconselhar, buscar conselho com pessoas que desprezam a mensagem da cruz? sim. Não, nós não estamos desfazendo de profissionais, mas Uhum. são poucos profissionais que honram a mensagem da cruz e honram a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado até quem nós estamos seguindo no Instagram. Teve uma pastora que falou isso. Às vezes eu deixo de seguir alguém que tem a palavra viva, a palavra de Deus, o ensinamento, que ele está ali o tempo todo te mostrando o vocabulário dele, é a palavra de Deus,
o que ele está te ensinando e vamos seguir pessoas que é só espiritualista, igual você falou. Ai, fulano é tão espiritualista e ele ofende a mensagem da cruz e ofende a palavra de Deus, porque ele não busca nas escrituras onde tem a verdadeira sabedoria, que vem de Deus. Exatamente. Então, postos dos desejos apenas, eles vão abençoar o errado e dizer que o mal deles é bom. Nossa, isso aí foi. Então, E nós é não. triste, né? E é triste saber que muitos crentes, Deus já falou no meu coração e já avisou para uma irmã, abre concessões nisso aí, viu? Isso. Por quê? Porque quer mais pessoas, quer número. Nós não queremos número. Nós queremos pessoas comprometidas com o certo, com a palavra. Queremos poços profundos em nossa vida. Uma igreja sarada, né? Uma Igreja igreja sarada, sarada e operante, né? verdade. Então, eu não quero ser um poço de desejo para as pessoas que estão à minha volta, sabe? É, eu não quero ser dessa forma. Não podemos ser dessa forma. Nós precisamos ser poço profundo, né? Isso, qualidade, e não quantidade. Exatamente. Verdade. Nós precisamos ter qualidade em tudo que nós formos fazer, né? Então, essas pessoas, elas entendem que Deus é importante. Já viu que tem muita gente, não, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, Deus, Deus, Deus. Mas quando você fala em Jesus, quando você fala em Bíblia, né? Então, Gente, eu não posso só ouvir falar, porque é tanto testemunho, eu tenho que falar. Eu percebi algo aqui na minha casa que Deus, o Espírito Santo, me lembrou. O Arthur ficava falando assim: é Deus, Deus, e só repetindo Deus. Aí Deus falou assim: preste atenção e chama ele. Ele não está declarando o nome do meu filho. Olha só, uma coisa tão sutil, a mãe tem que estar atenta a isso. E às vezes a gente não repara, né? Ai, se Deus quiser, ele é o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus dos judeus. Aí o Senhor falou assim: fale para ele declarar o nome de Jesus. Muitos estão esquecendo de declarar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu corrigi ele e falei: tome cuidado. E isso é para a igreja. A igreja às vezes está esquecendo de falar o nome de Jesus. Fala Deus, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. exatamente. Então, esse pessoal aí, eles incentivam a manter as nossas crenças encobertas. Eu posso ser, posso. É assim, eu respeito, cada um exerce do seu jeito. Essa é são as palavras sutis que nós precisamos tomar cuidado, né? Então, eles entendem que Deus é importante, mas querem deixar Jesus e a Bíblia de fora. É o que nós estamos vivendo, né? Tirando a Bíblia das escolas, tirando o momento de devocional, de oração, que em muitas escolas tinham aquele momento, né, de Pai Nosso, está sendo retirado. Verdade. Então, assim, Ah, pode falar, professora. não, para falar. Renata, queria muito ter ido no encontro sábado lá na Renata, na Essência, né? Não tive como, mas eu ouvi a palavra. E Foi ela traz ótimo. isso. Lindo, tremendo. E ela traz essa palavra para nós. É porque hoje as pessoas, elas buscam muito o reconhecimento lá fora, pessoas lá fora para poder te valorizar, que seja ali para você dizer, ah, eu também sou, mas esquecem, acabam trazendo o engano para dentro de si. Nós, né, de forma, não, às vezes nós abrimos ali essa concessão e permitimos essas trocas dentro de casa, nos nossos ambientes, no sentido de que eu não preciso, ela fala até dos louvores, ela trouxe essa questão dos louvores, que assim, nós precisamos, a nossa essência, a nosso alvo ali realmente é Cristo, é a figura de Cristo. E quando nós nos colocamos no centro, nós afastamos isso. Nós estamos deixando de ter esses momentos de sentar à mesa e ensinar os nossos filhos, porque nós estamos permitindo que a tecnologia ou que os outros ensine outras informações, trazendo coisas para as nossas casas.
Ontem eu tive um momento com o João, e assim, parece Deus, nada é coincidência, então, da pregação até o dia de ontem, tudo foi encaixando. A palavra que ela ministrou, o louvor. Quando eu fui à noite para a igreja no domingo, pastor, o hino, louvor que tocou foi o da essência, que começaram lá no culto. Falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor está falando comigo. O Senhor está Amém. confirmando algo no meu coração. E ontem o meu filho chegou da escola e nós fomos conversar. Fomos falar sobre a Bíblia, falar sobre experiências. Eu falei, filho, você já teve experiência com Cristo. E eu peço ao Senhor para que você tenha mais, para que você possa entender o que que é dar um bom testemunho, o que é falar e viver da palavra. E Sim. fomos trazendo ali situações para que ele visse o quanto o Senhor é na nossa vida, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Falei para ele, às vezes, o direcionar de Deus não é o que a gente quer. E é aí que dói. Mas Verdade. se você quer viver na direção do Senhor e você quer desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, tanto no seu ministério quanto no pessoal, no profissional, você tem que ficar debaixo da vontade de Deus. Sim. E falei para ele. Então, assim, não permita que as pessoas tragam coisas para sua vida que não foi o que você foi ensinado, que você sabe que é verdade. Mas se eu não ensinar, como é que ele vai saber que é verdade? Então, Exato. somos nós. Se nós não Verdade. trouxermos isso para casa, se nós não trouxermos o hábito de trazer a palavra, de trazer um versículo que seja. O Verdade. pastor falou bem assim, o pastor Nau falou bem assim para nós. Gente, leia, coma comida. Leia 3 capítulos por dia. Aí você vai lá, toma um suco, lê mais um. E a sobremesa, você pega um versículo de outro lugar. Então é isso, é alimento. Nós precisamos do alimento para o corpo. E para que nós possamos fazer isso diariamente. A gente come todo Verdade. dia, a gente toma banho todo dia, troca de roupa todo dia. E por que que nós vamos abrir mão da palavra para o engano entrar? Verdade. E aí eu fui lembrando de 1 Pedro, né? Então, assim, tô falando, tudo foi trazendo para a vida. Eu falei, Senhor, obrigada, eu tô no caminho certo, porque o Senhor tá me falando e confirmando, né? É. E nós Verdade. precisamos disso. Precisamos crescer na palavra. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos sair dos poços rasos ou das poças ali e aprofundarmos mais, buscarmos mais o desejo de verdadeiramente estarmos alinhados à vontade e à palavra de Cristo. É verdade. Ela fala aqui no final, não sei se você terminou, Priscila, eu estou aqui te cortando. Ela fala aqui, né, no final, que existem muitas mulheres, página 187. Existem muitas Uhum. mulheres com anseios profundos, mas vidas rasas. Então, nós É. precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com o engano, né? Na página 188 fala sobre os perigos do engano. A Priscila colocou uma coisa muito importante aqui, da gente se sentar com os nossos filhos. Quando meu filho, É. ti- quando meu filho tinha 14 anos, ele estava sendo liderado por alguém. E alguém aconselhou ele a ter experiências com meninas, né? Meu menino tinha 14 anos e o ensinamento que eu dei para o meu menino desde a infância, quando ele, desde bebê mesmo, é ensinando para o meu filho que ele deve se guardar até o casamento, se manter puro diante de Deus. E aí, de repente, o líder diz para ele ter experiências, poço raso, poço apenas de desejo, né? Então, se meu filho não tivesse sido ensinado, sido com o caráter moldado desde bebê, já teria filhos espalhados pelo mundo, que é o caso, a gente vê muitos jovens dessa forma, né? Então, eu louvo a Deus e é muito importante, sim, nós sermos poços profundos para os nossos filhos, para eles ouvirem lá fora e falar, não, mas isso não é coerente com o que minha mãe e meu pai me ensinou, né? Então, é muito importante, Priscila, isso que você colocou. Nós precisamos ser escudo, precisamos ser proteção para os ensinamentos falsos, os ensinamentos rasos
que estamos sendo jogados goela abaixo dos nossos filhos. E realmente tirar momentos, não deixar, né, só os de fora falar. Nós precisamos ter voz dentro do nosso lar, né? Com certeza. E Deus, ele vai nos orientando. Gente, Deus vai mostrando, sabe, as coisas que estão erradas. E aí, Deus, ele me mostra muito em sonho. Como o Senhor conversa comigo, as coisas que estão acontecendo com meus filhos, Deus vai me mostrando em sonho. Isso quando a gente está em intimidade com o Criador, né? Quando nós estamos em intimidade com Ele, Ele nos revela o que está acontecendo com a nossa família. E aí, geralmente aqui, eles falam assim: mãe, a senhora teve algum sonho aí comigo? Como é que É verdade. é essa pergunta? Mãe, sonhou alguma coisa assim? Tal? Isso é muito bom, sabe? Porque eles veem profundidade, né, na nossa vida. Então, o nosso tempo acabou. Verdade. Ai, Jesus, o nosso tempo acabou. Foi muito bom e não terminamos o capítulo. Vamos terminar, porque Deus tocou muito o meu coração que esse assunto não vai esgotar sobre poços, porque algumas mulheres aqui vão ensinar para as outras, e Lisa deixa a pergunta aí para debate, né? Sim, Mesmo que a gente não terminou, vamos debater essa pergunta depois. Como você descreve uma mulher que é um poço fundo? É possível ser espiritual sem ser bíblica? Então a gente tem que avaliar isso. Só isso que eu queria concluir, o Márcia. Aí semana que vem, se você tiver dentro possível, aí encerra ele semana que vem, porque aí dá mais oportunidade para as meninas falar. Tem muita coisa aí para vocês dizerem sobre poços de desejo e poços profundos, tá bom? é muito gostoso, né? Muito gostoso. E aí tem uma lista aqui na página 188, né, dos desejos, né, que a gente deseja, né? Uma coisa que me pegou, depois vocês falem o que pegou, qual lista, porque o que me pegou aqui, que eu circulei, Vou desejo anotar aqui. mais disciplinadas, Ixi, desejam ter sido mais pacientes. Porque tem uma listinha aqui, ó. Desejam não ter dito isso, desejam não terem feito isso, desejam não ter casado com ele, desejam ter se casado com ele, desejam ter ido à escola, desejam ter tido mais amigos, desejam se parecer com ela, desejam não ter comprado isso, desejam ter comprado aquilo, desejam ter orado mais, desejam ter lido mais a Bíblia, ser mais disciplinada, ser mais paciente. Então, a gente muitas vezes vai ficar só nos desejos, né? Mas não vai ter atitude. Então, se eu verdade. desejo ser mais disciplinada, eu vou começar a treinar a disciplina, porque não é Fazer direito, aquela fala. exatamente. Então, a gente só desejar e não levantar do sofá, vai dar certo, não é? Ai, Jesus. Então, Amém. ela fala aqui, ó, se apenas desejar resolvesse o problema, então todas nós seríamos brilhantes, belas, fortes e corajosas. Então não é só Oh, desejar, é ter atitude, né? Não é tá. suficiente desejar que tudo esteja direito. Precisamos fazer direito. É aqui que a profundidade é desenvolvida, né? E Então, a professora Carla diz que a nuvem de glória se movimenta com quem movimenta. O povo israelita, cada vez que se movimentava, avançava, a nuvem de glória estava sobre eles, tá? Então, se você se movimenta, tenha convicção, acredita que a nuvem de glória se movimenta e você está se movimentando. Isso é o reino de Deus. é verdade. Então, gente, eu prometo. Vamos orar. Prometo que terça-feira a gente finaliza. Ai, Jesus.
É bênção. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu queria pedir a Suzana para fazer essa oração, finalizando. Renata, você quer falar? Saudade da sua voz para Eu cantar queria para nós. só frisar a questão da disciplina, né? Ela falou no sábado que ela estava, tipo assim, sentindo ali naquele momento que tinha mulheres rachadas. Tipo assim, Forte. buscava, mas não absorvia, né? Igual um copo quando tá rachado, a água sempre vaza. Uau. E aí, assim, foi como se fosse um tapa na minha cara ali naquele momento. E é isso que eu busco, é buscar e absorver e botar em prática. Meta do Apple Music. Verdade. A Siri que falando, gente. Nossa Deus. Ai, ai. Pois é, pode. Obrigada, Renata, pela sua consideração. Nós Tá possamos bom. ter essa disciplina, né? E foi muito bom Sim, não ser esse vaso rachado, né? sim. É. Ali foi um tapa. E nem poço, né? Poço, nem o poço. Se você Sim, tá, dependendo do jeito que você tá, o poço lá, ele pode, em vez de achar a fonte, você faz e ele ficar seco, né? Então tem que tomar muito cuidado com o poço. verdade. Vai ser Amém. cheios de entulhos, né? Então não podemos ser poços. Eita, meu Deus, poço cheio de entulho, misericórdia. Vamos lá, Suzana, pode chorar. Não, não Glória a sai daqui. Deus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Como é bom passarmos esses momentos onde nós estamos sendo cheias, Pai querido, da tua palavra, onde nós possamos aprender uma com as outras, meu Deus. Que sejamos profundas, meu Deus, nada de poços rasos, Pai. Que a tua palavra possa ser profunda em nossas vidas. E além do nosso desejo, a gente possa agir, ó Deus, e ver a vontade do Senhor sendo feita através de cada um de nós. Usa-nos da maneira que te agrada, conforme o Senhor quer, ó Pai. Que a leitura diária, Senhor querido, venha fazer parte das nossas vidas e que a gente venha absorver o que nós temos lido, o que tem sido ensinado, Pai querido. Para a glória e honra do teu nome, nós estabelecemos o reino do Senhor em nossas vidas. Amém. Crendo, Pai querido, que a nuvem do Senhor está conosco. Oh, glórias. Conosco de dia e de noite, a tua coluna de fogo, Pai. Verdade. Para que nós tenhamos certeza de quem nós somos em Jesus Cristo. Sim. Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus para nós, para nos salvar, para nos redimir dos pecados, para fazermos, ó Deus querido, poços profundos, cheios da tua palavra, Pai. Que a gente possa transferir, Pai querido, o que nós temos aprendido do Senhor para outras mulheres. Em nome Para de Jesus. outras que precisam do Senhor, Pai querido, que carecem do teu amor, da tua graça, Pai. Nós temos entendido a tua graça, temos entendido o teu favor. Que não fique só conosco, Pai, mas que isso, Jesus querido, se multiplique, se transborde na vida de cada um, Pai. Aleluia. De quem o Senhor colocar na nossa vida, Pai querido, que a gente faça diferença. Que a gente transmita a tua palavra da verdade, que é viva, Pai querido, que transforma, que restaura, que estabelece o teu reino. Para a glória do teu nome eu te agradeço. Obrigada por estarmos juntas, Pai. Que tenhamos uma semana na tua graça, na tua presença, Pai querido, envolvidas no teu amor e sendo cheias do Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, Jesus, que A maravilha. fotinha, massa. Vamos lá, congela a foto. Aí. Deus, Deus, Bom te ver, Suzana. Tava com saudade. certo. Todo mundo Igualmente, saudade de vocês. Tu é responsável pelo que tu cativas, mulher. Você É cativou nós, agora você passa a bola. verdade. Essa voz doce dela, né? Calma, suave, Sim, delicada. verdade. Meninas, Beijo. existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terça-feira. A bênção é para hoje. Então, viva o hoje, viva bem, com qualidade. Você já detém a unção, a bênção é para hoje. amém. E Amém? ó,
posse, eu E aceito. amanhã pertence ao Senhor, não vai preocupar com amanhã. Você já está investindo hoje, sabendo que Deus está lá no amanhã, preparando tudo para você. Você está fazendo o ordinário e Deus faz o extraordinário para amanhã. Beijão. Bem, beijo.